O que é que nós entendemos? Inclusive nesse pleito eleitoral, né? É que as pessoas tiveram a inteligência tão danificada que elas são incapazes de colocar as coisas na sua hierarquia moral devida. Entendeu? Entendo. E aí você começa, quando você desconjunta isso aí, você começa a achar coisas que são menos graves moralmente, as mais graves. Então, A inversão total de valores, né? então falar uma coisa ruim, mal criada, uma palavra dita erradamente, se torna mais grave, entendeu? Do que ser a favor do aborto. Pois é. Entendeu? Hum. Isso quebra, né? Assim, é um dano na inteligência. Que a pessoa não olha a realidade com ordem. Não, ela vai ela seguir pelas sensações. Por quê? Porque eu dizer, ah não, tá certo, eu sou a favor do aborto. Por quê? Porque, olha, as mulheres sofrem, e começa com aquele discurso. E aqui eu não tô dizendo que as mulheres não sofram. Isso daí a pessoa vai entendendo, assim, é mais palatável pra ela, entendeu? Mas ela dizer uma coisa grave, uma frase terrível dita assim na cara, aquilo choca psicologicamente. E ela confunde a dor psicológica que ela tem com a gravidade moral do ato, entendeu? Quanto mais me dói, na minha sensação imediata, então deve ser mais grave. Outra vez a questão da sensibilidade, né? Da sensibilidade, entendeu? Então, pronto, é só pensar. Ó, vejam, nesta frase, o tirano Stalin tinha razão. É tragédia a morte de alguém importante, mas a morte de milhares é estatística. Vejam. Porque nós, psicologicamente, nós tendemos a tornar a coisa no pessoal. Então, quando eu digo assim, Eduardo, pensa em, eu falo, crianças com fome, né? Ou então a fome. O que é que tu vai pensar? Normalmente tu não pensa numa multidão de crianças, tu pensa numa criança específica chorando, entendeu? Por quê? Porque a gente tenta personalizar as coisas. Mas o que é moralmente mais grave? Uma pessoa que morre na minha frente, entendeu? Ou milhares de pessoas morrendo longe de mim. Mais graves são essas milhares de pessoas morrendo longe de mim. Mas o que é que me choca mais? É uma pessoa que morre na minha frente. Deu pra entender? Sim, deu com certeza. Então não confundir a sensação imediata que a gente tem numa coisa com a gravidade dela. Eu julgo dizer que essa condição, né, que a pessoa se coloca, ela é reflexo da própria hierarquia que deve existir no ser humano. Que é o quê? Que é colocar Deus em primeiro lugar. Porque a partir de Deus em primeiro lugar na nossa vida, todo o resto ele vai se encaixando automaticamente. E é por isso que é importante e fundamental, entendeu? Essa questão de tratarmos sempre da igreja, Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, pelo menos eu entendo, acredito que Glaucio também entenda, e as pessoas que fazem parte desse programa entendam o seguinte, que a nossa sociedade ela precisa de uma mudança, ela precisa virar, não a direita, propriamente dito, mas virar para a igreja católica. Sim. Por quê? Porque a partir daí, da pessoa, do indivíduo, com consciência, né, da importância da sua presença real aqui, entendeu? E o que ela é capaz de fazer para Deus, por ela e para Deus, é que as coisas podem começar a mudar, entendeu? Todo mundo tem um valor particular e todo mundo aqui tem um porquê, né? Todos nós, graças a Deus, não fomos abortados, por isso estamos aqui. Quem está assistindo também não foi abortado, e graças a Deus por isso, que poderia ter sido. Isso é um fato, né? Mas graças a Deus aqui a gente não foi, mas e aqueles outros que foram? Tá entendendo? É porque isso acontece muito, né? Do pessoal querer abortar, porque eles nem têm noção, né? Primeiro vem daquele discurso furado, né? Porque é um amontoado de células, ninguém tá sofrendo. Rapaz, Glaucio, certa vez, há muito tempo atrás, quando o Glaucio era ferrenho não seja hoje, né? Mas antigamente era muito mais era mais emotivo, posso dizer assim, né? Era muito mais emotivo. Grande abraço aí pra Cantinho aí. Senhora Edileuza. Hoje estou aqui. Um abraço pra senhora. Nossa espectadora de classe. A senhora Cristina também, né? Esposa da senhora Edivan. Dona Cristina. É isso aí. Boa noite pra vocês, então. Maísa aí. Salve Maria. Pois é, mas eu também não tinha visto ali. Vamos lá. Voltando aqui, essa questão de... é um amontoado de células, né? Eles não sofrem. Aí, como eu tava repetindo, Glaucio certa vez arrumou. Lembra que aquele bonequinho que tu arrumou pra mim? Sim. Quantas semanas tinha aquela criança daquela irmã? 5 semanas, eu acho. Ou seja,
Com 5 semanas, se você vê como é que é uma criança de 5 semanas, ela já é formada. Não tem como você chamar aquilo de um amontoado de células, não. Uhum. Já é uma criança formada. E já deve ser capaz de sentir, quem sabe, né? Dizem que o sistema nervoso sente aquilo. Mas a questão aqui não é sentir ou não. Porque o que importa, e aqui é preciso que vocês entendam, é o seguinte, que uma criança, uma vez gerada, ela já tem uma alma, já é uma pessoa, já é um indivíduo formado único por Deus, único. Né? Uhum. Eu não sei se foi Cristiano Ronaldo que... Eita, vixe, manhã pulou da... Salve, dona Deleuza. Continue com a gente aí. Aí o que acontece? É isso, pô. Parece que Cristiano Ronaldo, né? Ia ser abortado. Ele ia ser abortado, né? E hoje em dia é o quê? Um dos melhores jogadores do mundo, né? Mundialmente reconhecido e católico. Católico. Tenho visto várias publicações no Twitter, né? Até recentemente, né? Que estão até dizendo que ele tá em fim de carreira, não sei. Mas tá aí colocando em evidência a sua fé católica. É aquele André Bocelli, aquele músico que é cego. Pronto. Católico também, os médicos recomendaram a mãe dele que abortá-lo porque ele era cego. Pois é, veja. E quantos outros casos de crianças que não foram, de repente, abortadas, né? E poderiam estar fazendo uma grande diferença hoje nas nossas vidas aqui atualmente. Deus manda. Uhum. A gente pede o auxílio de Deus, Deus manda, Ele envia as pessoas. Vou lembrar que, só mais uma historinha antes de passar para o tema principal, né, Luciano? Pra você mudar o número do rodapé aí, que a gente começar a falar de defesa da vida, mas certa vez eu tava vendo o Padre João Paulo. Já pode passar, né? Pra gente já. Se quiser passar, porque o tema é o mesmo, né? Padre João Paulo, certa vez, ele tava fazendo uma homilia aqui na comunidade de Aparecida aqui. Ele falou uma coisa que ficou marcada assim em mim. Ele dizendo que no Vaticano, certa vez, teve um ateu que foi lá para discutir com um pregador do Vaticano a respeito de por que Deus não se importa, né? Uhum. Com a fome na África, porque o Vaticano tem aí, gosta de acumular riquezas e não sei o que lá. E por que o Vaticano não vende tudo e leva pro pessoal da África? Por que Deus não para com a fome na África, né? Porque Deus é muito cruel, né? E ele disse que o pregador passou um tempo pensando, e como que Deus tivesse dito a ele, diga a ele o que eu vou lhe dizer agora. Ele disse, olha, Deus me disse um negócio aqui, vou dizer para você entender. Sabe como é que eu penso em resolver a situação da África hoje? Ele disse, como? Ele disse, com você. Ele disse, como assim? Eu te fiz. Uhum. Né? Quando ele falou isso, cara, isso assim, caiu em mim assim, de uma forma que eu fiquei, caramba, velho, é mesmo. Tipo assim, muitas das vezes a solução de vários problemas não está em si, numa xícara que a gente dá, mas está na pessoa que leva a xícara, né? E essas crianças abortadas poderiam, né, no caso, ser justamente isso, né? Seria essa pessoa que leva a xícara, né? Hoje em dia, eu posso dizer que é até uma tristeza hoje em dia que acontece muito. Poucas pessoas se atentam a isso, mas sabe uma profissão que tem crescido muito ultimamente, com cursos e tudo mais? É o cuidador de idoso. Por que isso está acontecendo e crescendo tanto? Porque as pessoas não estão tendo filhos. A minha avó, graças a Deus, mora até aqui perto. Ela teve muitos filhos, teve 8. Teve outros, né, mas acabaram falecendo. Ainda quando eram pequenos, né? Então, mas hoje, atualmente, ela é cuidada por 2 filhas. Entendeu? Viveram numa dificuldade tremenda na época do interior aqui paraibano. Mas souberam dar valor, né, às coisas, e hoje em dia estão aqui. Vários outros filhos casados, claro, vêm aqui dar um suporte, mas, né, vejam, os próprios filhos que estão dando suporte à própria mãe, que deu a vida dela para que cuidassem para que cuidasse dessas crianças quando ainda eram pequenos, essas minhas tias, né? Então, e hoje, né, como uma forma de retribuir, né, tudo aquilo que foi feito, estão aqui, né, tipo assim, né? É como se fosse lavar as mãos, né? Um ciclo, né? É um ciclo da vida, né? Que hoje em dia se esvai muito facilmente. A pessoa tem um filho ou 2 e, de repente, um filho viaja, vai ser um grande empresário não sei aonde, ou vai ser um grande professor, ou um grande médico em outro lugar, deixa os pais abandonados, e aí? O pai ou a mãe precisa de um auxílio, cadê o filho? Não tem um filho, o filho viajou, está muito longe, não pode vir, quando vir demora. Enfim. Sobre defesa da vida, Glaucio, continue. Pois é, assim, ó. Geralmente o argumento, eu tava falando aqui,
foi o resumo que eu falei aqui. Entrei um pouco em filosofia e tal, mas para dizer o seguinte: é que nós não devemos nos guiar simplesmente pelas sensações, certo? Nós devemos julgar a realidade com nossa inteligência. Deus criou nossa inteligência para que a gente possa exercê-la. Então, quando você se guia pelos sentimentos, você cai no risco de fazer os piores absurdos, certo? Por exemplo, a gente vê as ondas de cancelamento, de não sei o que, é o quê? É o pessoal que às vezes se emociona e tal, e comete verdadeiras brutalidades, entendeu? Com base na emoção. Então, se ele é um menino disse uma palavrinha online errada, você acaba com a vida do rapaz. Nem emprego ele consegue mais. Aí eu pergunto, o que é mais grave? É a palavra que uma pessoa diz de maneira descuidada, impensada, ou você acabar com a vida, tirar o sustento do sujeito? O que é mais grave? O que é mais moralmente podre? Entendeu? Mas por que isso acontece? Porque as pessoas seguiam pela emoção. Não é mesmo? Safado, não sei o quê. Né? Por uma palavra, eles tiram quem você é. Pois é, merece morrer. Não é? Então, isso tem acontecido muito hoje. E é isso. Ó, a emoção leva a gente a cometer absurdos. Você vê os crimes passionais, dar uma facada no outro, dar um tiro, não sei o quê, em família, um casal. Por quê? Porque não pensa. E aqui a gente entra propriamente na questão da vida, que é o seguinte. Vejam, tem também uma anedota, uma historinha que se conta sobre a mulher que quer abortar o filho e ela vai com a criança, ela tem um filho um pouco maior, tipo seus 10 anos, e tá com o filho na barriga. Ela chega no médico e diz, doutor, eu quero abortar. Por quê? Não, porque vai ser um peso, né? Assim, eu quero, entendeu? Isso, gente. Por quê? Não, porque eu só quero um filho. Ele, sim, então por que não mata logo esse aí que tá do seu lado? É mais, né? É mais tranquilo, é mais fácil. Porque fazer cirurgia, abrir você, entendeu? É. Veja, não seria absurdo matar essa criança? Por que não é absurdo matar a outra? Por quê? Porque psicologicamente dói menos. Eu não tô A gente vendo. não tá vendo cara a cara, a criança cara a cara. E eu vou dizer pra vocês, pra mim, e aqui eu repito o que um padre norte-americano disse. Ele disse, a maneira mais eficaz de convencer uma pessoa sobre o mal do aborto é dizer como é que se faz. Tem várias formas de fazer. Eu vou dizer umas assim. São formas chocantes, entendeu? Mas eu acho que a gente enxergar a realidade é o melhor remédio para convencer as pessoas. Sempre. Por exemplo, A verdade liberta. há várias formas, certo? Por exemplo, você, como eu disse, você injeta um líquido, certo? Às vezes no coração da criança, ou então na bolsa, né? Na placenta, que aquele líquido vai envenenar a criança. Ou você queima a criança, cauteriza. Ou você, por exemplo, Terrível. joga uma solução que ela queima a criança, odeia um ácido. Corrói a criança inteira dentro da barriga da mulher. Ou então, você, acho que é a mais terrível que tem. Tem que você puxa a criança, certo? Vem aqui pra vagina da mulher, a criança fica virada, né? E aí o que acontece? A cabeça é o mais difícil de passar, né, pela vagina da mulher, porque é maior. O que é que eles fazem? Deixa a cabeça da criança pra fora aqui, quando ela tá criando, cabeça pra baixo. Eles pegam uma tesoura e introduzem Na nuca da criança. na nuca da criança, certo? Para levar pro cérebro, pra cabeça da criança, né? O cérebro ainda que não tá totalmente formado. E eles colocam um tubo de sucção e sugam o que tá dentro da cabeça da criança, certo? O cérebrozinho dela, tudo isso. Porque a cabeça dela fica mole. E aí pode passar mais tranquilamente. Certo? Bicho, tu fico falando esse negócio, eu fico lembrando da minha pequena, Pois Maria é. Isabel. Pois Bichinha é. tão sorridente, meu Deus do céu. É uma benção aquela menina. Pois é, se você pensar o seguinte, aí vai a pergunta. Quando, por exemplo, tem lugares que o aborto é legalizado, a gente sabe, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Eu pergunto, quando uma criança nasce, certo? Vai lá, tenta praticar o aborto, aí tira a criança, né? Às vezes a criança nasce viva ainda. Acontece. E Já tem vi. um relato de um enfermeiro, não vou nem fazer a pergunta, tem um relato de um enfermeiro que ele disse que viu, estava no hospital, e viu o saco da lixeira balançando. Certo? Ou seja,
tinha uma criança agonizando dentro. E era sobrevivente de um aborto mal sucedido. Certo? Uns anos atrás, eu acho que 2012, por ali. Sabe que tem uma verdadeira indústria do aborto nos Estados Unidos chamado Planned Parenthood. É planejamento familiar, o nome desgraçado do negócio. E algumas pessoas do movimento Provida nos Estados Unidos, eles entraram nessas clínicas, em uma dessas clínicas, e filmando, eles conseguiram, né? Claro, eles não foram até o fim, mas assim, enfim. Eles pegaram, né, essas pessoas dessa clínica, os dirigentes e tudo mais lá, eles negociando os pedaços de crianças para vender para a indústria cosmética. Então, quanto é um coração, um rim, entendeu? Eu lembro, Projeto Veritas Né? foi que expôs, né, essa desgraça aí. Então, assim, pronto, acontece isso. Às vezes, ó, colocam matam a criança dentro da barriga da mãe, e aí pra tirar a criança, como é que eles fazem? Eles esquartejam a criança, arrancam as pernas, os braços. Teve aquele famoso médico que fez um... Isso. Tem um documentário chamado O Grito Silencioso, Luciano, certo? no YouTube, o Grito Silencioso, por gentileza. É o Dr. Bernard Nathanson. Esse doutor é o seguinte, ele é responsável por mais de... Bote aí pra gente ver aí na tela. acho que mais de 30 mil abortos, certo? Inclusive do filho dele, que ele fez. E ele mudou de vida por Né? quê? Parece que foi o filho dele também. O que acontece? Porque ele mudou quando chegaram as tecnologias de ultrassom. E ele via quando a criança, instintivamente, quando você pega, né, pelo fórceps, eu acho que chama, e pegar a criança para esquartejá-la dentro da barriga da mãe, ele via a criança se movendo, né, como quem estivesse fugindo e gritando de dor. E ele viu que tinha uma vida ali dentro, certo? E ele se converteu a partir daí. Acho que fizeram dublado, foi? Isso, o Grito Silencioso, Pronto. Não, mas só pra mostrar mesmo. Só mostrar. O pessoal quiser ver depois, o vídeo que a gente mais viu, acho que é aquele ali de baixo, o Grito do filme completo dublado. Que aparece ali, ele mostrando. Só rola um pouquinho, Luciano, pra ver aquela imagem ali, esse daí, ó, desse médico explicando a questão do ultrassom, mostrando como é que acontece. Então ele viu que, de fato, era uma criança ali dentro, e ele se converteu, e esse homem passou a salvar Tu lembra não que ele vidas. falou, não? Que ele disse que teve um sonho com São Tomás de Aquino? Não lembro, não. Foi, ele falou que ele passou um tempo tendo um sonho, né? Que ele via ele tava num campo bem bonito, né? Ele tava como se estivesse numa planície bem bonita, e lá no meio tinha um monge com o traje dominicano, né? E ele tava lá, ele lá, e um monte de criança atrás dele, né? Ele tentava chegar perto dessas crianças, entendeu? Pra poder tentar falar com elas, só que as crianças ficavam com medo, ficavam se afastando dele, ele não entendia. E esse monge, né, ficava olhando pra ele com cara de raiva, entendeu? Ele teve esse sonho várias vezes durante a noite, por vários tempos, até que teve um dia que ele conseguiu perguntar. Aí ele disse: por que você tá com raiva de mim agora nesse dia? Ele disse: tá vendo essas crianças aqui? Foram todas que você abortou. E eram muitas, muitas, assim. Mas depois desse dia, né? E teve, claro, deve ter essa parte aí. Vocês que forem assistir esse vídeo... Ele salvou muitas crianças depois, se dedicou a vida toda. Se eu não me engano, ele conta isso aí, ou foi num texto de Padre Paulo Ricardo que eu li. Eu não tenho certeza, mas eu sei que essa história, ela contada, se eu não me engano, foi por ele ou foi por um outro cara nesse mesmo sentido. E veja, pessoal, o pessoal diz assim, não é um amontoado de células, como tu tá dizendo. Ou então, como já disseram no Congresso Nacional, uma bola de sangue. Curioso, né? É o seguinte, se você tiver... Se eu der por exemplo, se eu chegar e ameaçar mexer na barriga de uma mulher e tal, não sei o que, você vai preso por tentativa de homicídio, né? Porque você tá matando a criança. Certo? Você vai responder porque é alguma coisa diferente. Quando a mulher e o homem, quando o casal quer, a criança não é uma bola de sangue. Pois é. Né? Quando não quer, aí vira uma bola de sangue. É o que? Normalmente é o pensamento mágico. Esse argumento é muito... Não é? Bola de sangue. Isso. E você diz, não, mas com 3 meses, como infelizmente já foi decretado, né, por um dos nossos órgãos superiores de justiça, infelizmente, a turma dele decretou, não, até 3 meses de idade, até 3 semanas, entendeu? Pode abortar. E você só vira uma criança a partir de 3 semanas. Aí eu pergunto o seguinte, tá? Quando tiver virando de 11h59 para 00h, para fazer 3 semanas e um dia, entrar no primeiro dia, depois de 3 semanas, né?
Então a pessoa se torna ser humano assim, ó. Pum. 11h59 não era ser humano. Bateu meia-noite, eita. Agora é. Entendeu? Agora é. 3 semanas. Eita, passou 3 semanas. Passou 1 segundo e 3 semanas. Eita, agora virou uma pessoa. Então, isso aí, pessoal, é altamente falacioso. Ah, não, com 3 meses ou com 3 semanas, ele não sente, não tá não sei o que formado, sistema nervoso formado. Ou é ser humano desde o começo, ou não é mais. E a ciência já provou, a embriologia prova que é uma pessoa desde o início, com seus caracteres básicos, certo? Desde o começo é uma pessoa. Vai ficar, não, mas não é uma pessoa. É uma pessoa sim. E para aqueles que disserem que não é, que ficarem duvidando, mesmo se você tiver na dúvida, você não pode arriscar matar uma pessoa, se for uma pessoa. E aí? Entendeu? Fico dito pelo não dito. Não é, não é, não é, não. Então, beleza. Se a gente não abortar, enfim, a gente pode descobrir mais tarde que aqueles que são contra o aborto, eles estão errados, né? Mas se for uma pessoa e você matar, e aí? Como é que fica? Mas sim, isso está provado. Porém, essa questão das tentativas de aborto no Brasil e no mundo mostram o seguinte, que não importa a verdade para essas pessoas. Abortistas não. Importa o que elas querem. Elas podem ver que é uma criança desde o começo e tudo mais. Mas elas simplesmente querem aprovar o aborto e vão aprovar o aborto, entendeu? Essa é a luta. Você não está discutindo honestamente. Porque uma pessoa que é honesta, ela vai entender claramente que é uma criança desde o começo. Ah, tá, mas a mulher sofre. Sim, a mulher sofre, com certeza, mas... E é terrível uma mulher, por exemplo, que foi estuprada, né? É uma coisa terrível. Mas o que é mais grave? Veja, você foi estuprada, aí você vai matar uma criança, entendeu? Você tá simplesmente piorando a situação. Você tá cometendo um crime. Você não era criminoso, mas tá cometendo um crime. E você acha que com isso está se livrando do problema? Porque a principal frase, quando vocês ouvirem essa frase aí, joguem no lixo, certo? Digam que a pessoa está errada. Não. É porque ela vai ver o rosto do estuprador na criança. Isso é estatisticamente, cientificamente falso, pessoal. Procurem Padre Lodi. Padre Luiz Carlos Lodi. Lodi, certo? O Padre Lodi já mostra e mostra literatura sobre isso. Bota aí pra gente ver. Isso é mentira, estatisticamente falso, que a mulher fica vendo o rosto do estuprador na criança. É mentira. Pelo contrário. Geralmente, os filhos que foram concebidos em estupro, a mãe é mais apegada a eles. Por quê? As mães que estão nos vendo aí, elas podem atestar. A mãe, normalmente, ela é mais ligada com o filho que dá mais trabalho. Né? A mãe é mais... aquele aspecto, aquele instinto cuidador. Então, isso é mentira. E ela não fica vendo o rosto do estuprador. É mentira por quê? Porque se você pegar em crimes comuns, uma porcentagem muito pequena de mulheres são capazes de lembrar do rosto do agressor. Mas, pô, um cara chegou e foi assaltar, foi roubar. Ele rouba a mulher, empurra a mulher e tal. É um acontecimento traumatizante. O cérebro dela quer se livrar daquela situação. Então ela não lembra do rosto da pessoa. Entendeu? A porcentagem é baixíssima de mulheres que conseguem lembrar. Isso é estatisticamente comprovado. Então significa isso, que normalmente ela não recorda de fato do rosto do estuprador. Entendeu? É mentira que ficar vendo a criança, um rosto do estuprador. Não, é mentira. E, por fim, o aborto, pessoal, também é estatisticamente comprovado. Tem um estudo do Jornal de Psiquiatria Britânica que mostra o trauma que causa numa mulher que comete aborto. Aumenta, veja, tem esse estudo que diz que aumenta em 200% a tendência suicida da mulher que pratica aborto. Entendeu? A mulher, assim, causa alterações profundas nela. E ela fica se penitenciando por aquilo. Porque aquilo, no corpo dela, ela sabe que matou o seu filho. Entendeu? O seu filho. Então, aqueles que ficam dizendo, não, mas faça isso, tal, não sei o que, porque você vai se livrar. Eles estão mentindo, certo? Estão mentindo. E não é só dizer, não, tenha o seu filho e pronto, te vira. Não. A Igreja Católica, ela tem várias casas, né, para cuidar de mulheres. Antigamente era muito mais, né? Mulheres que sofreram aborto, certo? E mulheres que queriam doar seus filhos. Querem ter seus filhos, ou então que resolvem doar seus filhos quando eles nascem.
certo? Porque se recusam a matá-los. Então tem várias casas de apoio, certo? Você que está passando por uma situação assim, você não está sozinho. Mas não cometa a loucura de matar o seu próprio filho, certo? Mas aí, assim, antes de chamar o final já, né? Porque já tá se avançando na hora aí, eu quero só evidenciar aqui uns 3 pontos, né? Primeiro eu vou começar por esse ponto, mas depois eu volto para os outros. O pessoal fica dizendo, porque o aborto isso, aborto aquilo, porque tem muita gente no mundo. Falso. Glaucio demais. Estava discutindo também os ditados com o Glaucio a respeito dessa questão de que, como Portugal hoje em dia, né? Fez até aquele comentário, menino comentando, né? Eu sou português e me sentindo meio que estrangeiro, né? Na minha própria terra. Por quê? Porque a terra está sendo invadida, né? Por esse pessoal do Islã, né? Que estão migrando porque os caras estão tendo filho a rodo, enquanto que a cultura aqui no Ocidente não, tenha só um filho e tá bom demais. Se tiver 2, show de bola, fecha a fábrica e tudo certo. Né? Então, veja, isso aí é fruto de uma agenda em que visa a diminuição da população mundial, certo? Isso é um fato. Se quiser pesquisar sobre isso aí depois, fica à vontade, eu não vou me estender sobre isso aí não. Os outros pontos que eu queria colocar em evidência era o documentário Blood Money, que é o dinheiro de sangue. Se você quiser colocar aí, Luciano, por favor, no YouTube. Bote aí. Alguém canta um dito. Eita. Pois é, tá vendo que Cante Homem hoje em dia, nosso grande Edivan, né, tá aí dizendo, ó, ele realmente, né, deu muito trabalho, por isso que hoje em dia... Você já falou aí. Pois é, isso é completamente mentira, pessoal, que a gente tá, eita, tem um estouro populacional, tem muita gente no mundo vivendo, isso é mentira. Inclusive as pessoas que ficam espalhando isso aí, sabem muito bem que é mentira e ficam espalhando isso aí, ela podia dar um exemplo e sumir, né, do mundo. Mas não, é sempre matar os outros, né? É sempre lascar os outros. Pregar pra matar os outros. Cadê, Glaucio? Cadê, Luciano? Inclusive, eu acho que a quantidade, eu acho que a gente bateu 7 bilhões, né? População. 8, né? 8. Pronto. A quantidade de pessoas, assim, se você juntasse, acho que caberia numa área relativamente pequena do mundo. Acho que no Texas, né? Isso, no Texas, prédios de 4 andares, tipo terra, primeiro, segundo, terceiro. Caberia, a população mundial caberia no estado do Texas, morando em condomínio. Blood Money. Uns dizem que não. Dinheiro de sangue, tá mais dublado ali, não, ó. Isso é mentira, não, é verdade. Bem, quem tiver dúvida e quiser ver, né, é um documentário fantástico, feito por financiamento privado. Ele pega o relato de várias mulheres, né, que optaram pelo aborto, né. Tem uma mulher, inclusive, que chora quase com todos os trechos dela, né. Extremamente arrependida, né, foi vítima de abuso. Teve uma criança e caiu nesse conto de você vai ficar vendo a cara do estuprador, né? Acabou abortando e hoje a gente se arrepende amargamente. Isso. Né? Um outro ponto que eu queria evidenciar também, essa questão do Padre Lodi, é no YouTube, tem no YouTube, tem o bota aí, Luciano. Aí no texto lá, Blood Money, pessoal, ele mostra Padre Lodi, enquanto ele fala. Não só essa questão de, enfim, mulheres que... Casos isolados de mulheres. Não precisa pagar não, até não. Casos isolados de mulheres que cometeram aborto. Não, ele mostra a indústria, tem uma indústria do aborto nos Estados Unidos. É lucrativo, é dinheiro. Sim. Certo? E aí vai chegar justamente na última matéria que eu queria mostrar. Bote aí, Luciano, por gentileza. Não precisa ficar escondendo não, pô. A janela não, pode deixar aí. O Padre Lodi é esse senhorzinho aí, não é isso? Pronto, o pessoal que quiser ver depois, ele tem o canal dele próprio. Qual é o canal dele próprio aí? É Provida Nápoles, isso aí, ó. Clica no canal aí, Luciano, pra gente ver a thumb do canal ali. Inclusive, o Padre Lodi, ele foi condenado, é um guerreiro, porque ele foi condenado o canal uma indenização, acho que 30 mil reais, por chamar uma mulher de abortista. O pessoal que quiser se inscrever no canal do seu Padre Lodi, né, façam isso. E ajudem lá no Pix, que ele bota lá pra vocês ajudarem. Quem quiser também fazer isso aí, fica à vontade. O Padre Lodi é a maior autoridade sobre esse tema no Brasil hoje. Pronto. Maior autoridade, certo? Tem profundo conhecimento, é doutor em bioética e tudo mais. E como a gente também tá se aproximando do final do programa, né? Luciano, mandei aquele link lá pra você no WhatsApp do Satanista lá. Se puder botar ali, eu quero ler só a chamada, eu não quero nem ir além, porque eu só vou falar pouco a respeito e aí pra finalizar. Aquele link lá do Satanista lá, do Padre Paulo. Então é isso, pessoal. É cuidar da vida da mãe e da criança, certo? Essa não, é a do meio ali, ó. Pode ir fechando as outras abas também, se ali quiser. A próxima. Isso, essa daí. Pronto. Ó,
Isso é uma coisa que eu li, não tem nem muito tempo, e eu fiquei abestalhado quando eu li isso aqui. 26 de agosto de 2015. Ex-satanista. Abre aspas. Eu fazia rituais satânicos dentro de clínicas de aborto. Para resumir a história, ele diz o seguinte: todas as crianças que são abortadas, elas são oferecidas a Satanás entre meia-noite e 3 horas da manhã. Eles têm um ritual para isso, entendeu? E eles têm um lance de que eles conseguem de fato favores, né, do demônio. Tá entendendo? Ô meu filho, você me chegou a hora dessa, na hora da gente tá encerrando aqui. Poxa, eu vou abrir pra você dar boa noite. Mas tem tudo isso aí, entendeu? Tem todo esse negócio de o pessoal não é à toa que eles favorecem e promovem o aborto. Entendeu? Porque eles justamente querem ter acesso a essas coisas. Deixa eu abrir pro seu Júlio. Abre pra ele, eu vou comentando. Então, veja, ritual satânico de clínica de aborto. Por quê? Porque, de fato, há um paganismo nisso aí, certo? Não é questão só de... As pessoas dizem, não, eu não sou a favor do aborto, não. Entendeu? Eu sou a favor da vida, mas é mentira. Tem pessoas que são, sim, a favor do aborto. E tem declarações nesse sentido. Certo? Porque estão com essa ideologia de que tem muita gente no mundo, ou então... uma tentativa de comprometer a alma dessas mulheres que abortam, entendeu? Jogá-las no colo do demônio mesmo, entendeu? Porque se você é capaz de matar seu próprio filho, e aqui eu não estou falando simplesmente das mulheres, piores ainda são os maridos safados que levam as mulheres a cometer aborto, entendeu? Pancada. Fica a mulher sofrendo psicologicamente e eles ficam, não, vá, me aborta, não sei o que, não quero filho não, aborta e certo? São safados. E as feministas, os grupos feministas, eu sinceramente nunca vi, certo? Se as feministas são, aqui sendo bem abrangente, né? Se as feministas são pela liberdade feminina, elas deveriam lutar pelas mulheres que decidem ter seus filhos, por exemplo, contra maridos que querem forçar essas mulheres a cometer aborto. Entendeu? Então, ó, o marido tá forçando a cometer aborto, a mulher pede ajuda às feministas. Elas iam ajudar, né? Não é isso? É pra ser assim. Mas eu nunca vi um grupo feminista fazendo isso, dizendo não, vamos proteger você, mulher que quer ter seu filho. Não. Eu vejo, pelo contrário, testemunho de mulheres dizendo o seguinte, que quando elas que saíram do feminismo, né? Dos grupos feministas. Eu vi testemunho dessas mulheres dizendo assim: quando eu chego lá e tal, eu tava na situação, tinha engravidado, as amigas, toma aqui um comprimido, um Citotec, um comprimido abortivo. Isso aí você encontra, tranquilamente. Mas essa ajuda, então se era pela liberdade das mulheres, é a liberdade só pra abortar o filho ou a liberdade pra também ter o filho? Entendeu? Então, assim, infelizmente é essa hipocrisia que acontece hoje em dia, né? E muitas pessoas, vejam, elas vão chegar perto de você para defender aborto sempre com argumentos sentimentais. Ah, significa que a gente tá sendo frio, psicopata, não sei o quê. Não, a gente não tá dizendo isso. A gente só tá dizendo o seguinte: não, entendemos o seu sofrimento psicológico, mas dizemos a você, não faça o pior, entendeu? Porque você não vai se ajudar. Você simplesmente vai piorar a situação, matando o seu filho. Você não resolve o problema e ainda cria um outro problema muito pior. Certo? Então, devemos sim dizer sim à vida. A vida da mulher e a vida das crianças. Eu lembro que anos atrás fizeram uma manifestação na Espanha, assim, chocante. Chocante. Levaram mulheres pra praça e mulheres grávidas e ligaram o estetoscópio, né? Aquele aparelho médico, em caixas de som. Pra poder ouvir o batimento do coração da criança. Pra ouvir a criança, né? A criança fazendo barulho. Enfim, ficaram mostrando. Ou seja, ó, tem uma criança aqui dentro, tem um ser aqui dentro. Entendeu? A diferença pra nós é só geográfica, é porque ele tá dentro da barriga e a gente tá fora. Entende?